Nesta mensagem estaremos dando continuidade às mensagens de escatologia que eu estou pregando sobre as mensagens dos últimos dias na Rádio Cerrado FM 87.9, no programa Voz da Esperança, que dirigimos na terça-feira, das 11 ao meio-dia, que eu costumo chamar Almoço com Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre a volta gloriosa do Senhor Jesus. E a semana passada nós pregamos sobre a volta de Jesus no outro aspecto, e a semana retrasada sobre a grande tribulação. E a mensagem que segue a grande tribulação é a volta gloriosa do Senhor Jesus. Essa volta se dará no final da grande tribulação, quando Jesus aparecerá nas nuvens, com grande glória e poder. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, diante da glória tão imensa que vai resplandecer sobre a terra, que todo mundo contemplará, e ninguém ficará de pé diante da glória e do poder de Deus, que estará manifestada nas nuvens através da sua chegada aqui na terra. E eu vou ler aqui o texto bíblico que nós vamos ter como base para esta mensagem de hoje. É apenas uma reflexão, porque o estudo mesmo aprofundado não dá para explanar nesses poucos minutos que temos aqui de pregação, que são apenas de 18 a 20 minutos. E diz assim o texto bíblico que está no livro segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 29 a 30. Diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do seu firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. Então aqui é o texto que trata da volta gloriosa do Senhor Jesus, né? A volta gloriosa do Senhor Jesus será visível em toda a terra, será visível em toda a terra. Seu aparecimento será a todos os olhos humano, e estará nas nuvens. Estará nas nuvens. Ele, ao chegar nas nuvens, resplandecerá a sua grande glória, como eu já falei, que ninguém suportará. Ninguém. Todos cairão por terra diante da glória e do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que ficaram aqui e não subiram no arrebatamento. Então todos cairão por terra. A Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Mas esse confessar não é para salvação. Esse confessar é por temor, é por pavor, é por não suportar a glória de Deus, é por querer sumir nesse momento para não contemplar o grande poder e a glória de Deus que se manifestará no aparecimento do Senhor Jesus nas nuvens, quando ele está chegando à terra. Então, todos contemplarão. E esta volta, ela é uma volta poderosa, é uma volta que acontecerá de maneira gloriosa, é uma volta que vai acontecer no final da grande tribulação. Quando a grande tribulação estiver terminando, que são aqueles 7 anos de tribulação, os 3 anos e meio de grande tribulação. Então, quando a grande tribulação estiver terminando, aí o Senhor Jesus aparecerá nas nuvens para descer sobre a terra. E nós vamos ver o propósito dessa descida do Senhor Jesus. Mas antes, nós precisamos entender a diferença entre o arrebatamento e a volta gloriosa do Senhor Jesus. Qual é essa diferença? Na verdade, é a mesma volta. Só que no arrebatamento, só os salvos
mortos que morreram em todas as épocas vão ressuscitar, e os vivos que estarão aqui na terra vão ser transformados e vão subir ao encontro do Senhor Jesus. No piscar de olhos, tudo isso acontecerá, será imprevisível, imperceptível. Então subirão ao encontro do Senhor Jesus nos ares, quando ele estará voltando para reinar sobre a terra. Então, os salvos irão ao encontro dele primeiro nos ares, ali no arrebatamento da sua igreja, dos salvos. Irão todos ao encontro dele. E aqueles que não forem vão ficar aqui na grande tribulação, para enfrentar os flagelos, enfrentar o juízo, a ira de Deus que será derramada sobre o mundo na grande tribulação, e enfrentará também o governo implacável do anticristo, o governo maligno que estará dominando o mundo, estará regendo todas as nações. Então, nesta vinda de Jesus acontecerá o arrebatamento, e haverá ali, nessa vinda, no arrebatamento, como eu já expliquei, o galardão, né, dos salvos, onde Jesus vai julgar as obras para galardão dos salvos, e aqui estará acontecendo a grande tribulação, e depois da grande tribulação é o momento que terminou lá a festa das bodas do Cordeiro, que haverá o galardão dado aos salvos, e haverá a ceia do Senhor que será celebrada pelo Senhor e os seus anjos, e então quando terminar tudo isso ali, está terminando a grande tribulação aqui, e Jesus acabará de descer na sua glória. Acabará de descer na sua glória. E ele aparecerá nas nuvens, como eu já expliquei. Tem pessoas que fazem confusão nisso aí, acham que Jesus vai pegar a igreja, vai voltar lá para o céu da glória. Não, o céu da glória é a própria existência de Deus, a eternidade de Deus. Aonde Deus está é o céu da glória. E a igreja estará com ele no céu da glória, ao encontrar com ele nos ares, além das nuvens. E então acontecerá a vida do Senhor até a terra, quando acontecerá toda essa glória manifestada, e ele descerá na terra. Após o arrebatamento, após a grande tribulação, ele descerá e colocará os pés no Monte das Oliveiras, aonde o monte partirá em dois, de leste a oeste, e haverá um fato extraordinário ali, que eu vou falar mais na frente nesta mensagem. Então esta é a volta gloriosa do Senhor Jesus na terra. Mas eu vou adiantar aqui e explicar logo. Então Jesus colocará os seus pés sobre os montes das oliveiras, o Monte das Oliveiras, e abrirá em dois. Haverá um grande vale, ele abrirá de leste a oeste, e ali as águas subterrâneas de debaixo da cidade de Jerusalém jorrará em duas direções, para o mar oriental e para o mar ocidental. Então o Mar Morto será transformado, haverá água potável. Com essas águas se derramarem no Mar Morto, essas águas se tornarão águas saudáveis, e haverá muitas vidas dentro do Mar Morto, que hoje não existe nada, uma grande quantidade de peixe, uma grande fartura de vida dentro do mar Morto, que também no mar, no grande mar também, essas águas correrão em duas direções, né? Como diz aqui o autor desta profecia, que é o profeta Zacarias, capítulo 14. Então essas águas correrão em duas direções. Direção oeste, que é a direção do mar ocidental, conhecido como mar Mediterrâneo. E correrá também em direção leste, conhecido como mar, que entrará no mar oriental, conhecido como Mar Morto. E aí essas águas serão águas saudáveis, e haverá muita vida. Essas águas representam a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele corre dentro de nós, quando ele habita dentro de nós, quando ele derrama a água da vida dentro de nós, que é a palavra de Deus, que vem, a água da vida vem da fonte da vida, vem de Jesus, a palavra viva, derrama
através da sua palavra, a água da vida em nosso interior. Como disse Jesus, fluirá de nós rio de água viva. João 4,14, Jesus disse para a mulher samaritana, se ela bebesse da água que ele desse, fluiria do seu interior uma fonte de água viva que jorra para a eternidade. É a presença do Espírito Santo. Essas águas aí debaixo de Jerusalém, essas águas subterrâneas, representam as águas do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra na sua vida e entra na minha vida, então há vida saudável, há realmente cura, há realmente restauração, transformação. E é isso que Deus quer que nós entendamos nesta mensagem, que esta água se torne uma transformação na nossa alma, na nossa vida, para adoração e glorificação do nome do Senhor, para o qual você e eu fomos criados. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, deixe as águas do Espírito jorrar na sua vida, através da sua atitude de abrir a sua boca para você experimentar a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que todos nós bebemos de um só Espírito. Aqueles que servem o Senhor bebem do seu Espírito. E como que bebe? Quando ele abre a boca para confessar Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador da sua vida. Como diz em Romanos, que com o coração nós cremos para a salvação, mas com a boca nós confessamos a salvação. E essa fé que nos leva à salvação, ela vem da palavra de Deus. Como diz ainda o versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Versículo 17 de Romanos 10. Portanto, devemos abrir a nossa boca para que o Espírito Santo entre confessando Jesus na nossa vida. Em segundo lugar, eu quero falar sobre as reações das pessoas ao contemplar Jesus em glória nas nuvens, que eu já adiantei. Já adiantei. Aqui na Epístola aos Filipenses, que Paulo escreveu, ele diz assim: ora, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando Jesus aparecer nos céus, toda boca confessará, todo joelho se dobrará, e toda língua, todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então essa é a reação, é a reação que vai haver na chegada de Jesus na Terra. Quando diz que as estrelas cairão no seu firmamento, aqui eu li aqui, em Mateus, no texto original, veja o que eu li aqui. Diz que os céus serão abalados. Os céus serão abalados. Que céus são esses? O céu da criação. O céu da criação. O céu físico, das galáxias, das estrelas, o céu aí dos pássaros. Porque o céu eterno, o céu espiritual, talvez você se assuste com o que eu vou dizer aqui, mas é uma grande verdade. Nunca foi criado. Porque Deus sempre existiu. E por Deus sempre existiu, o céu sempre existiu. O céu da sua glória, o céu espiritual. Porque o céu da glória de Deus é a própria glória de Deus, é a própria presença de Deus. A presença de Deus é a glória. Por isso que o céu estará onde Jesus está, onde o Deus Todo-Poderoso está. Portanto, o céu não ficou para trás. Quando Jesus veio buscar a sua igreja e descer sobre o Monte das Oliveiras, descer sobre a terra para reinar, ele não deixou o céu para trás, veio tudo com ele. Veio tudo com ele, porque o céu é a sua própria presença, faz parte da sua natureza. O céu verdadeiro, o céu no plural, o céu no singular, nunca foi criado. Ele sempre existiu, porque é a glória de Deus, e a glória de Deus sempre existiu. Quando a Bíblia fala do céu, dos três céus, que Paulo refere uma vez na Bíblia, ele está falando do céu, aqui o primeiro céu, o céu dos pássaros,
Segundo céu, o céu das galáxias. E o terceiro céu, eu pessoalmente creio como o céu do paraíso. Esse paraíso não é a glória de Deus. Esse paraíso é o lugar da presença de Deus, aonde os salvos aguardam o arrebatamento. Eu já morri uma vez e fui no paraíso. Não posso contar aqui. E o paraíso ele fica numa parte alta da terra. Eu não sei que altura, mas é alto. Mas o céu da glória de Deus é a presença de Deus, onde ele está lá na sua glória, reinando no seu trono. Mas descerá tudo com o Senhor. Ele vai reinar sobre a terra. Eu não quero confundir você, mas eu posso explicar isso em estudos que eu dou. Então, meus amados, essa é a realidade. A terra, os céus, as galáxias, as estrelas, aí serão abalados com a presença do Senhor. Serão sacudidos, como diz em Mateus que eu li. E debaixo da terra, o inferno se agitará e se curvarão diante da glória de Deus que manifestará na terra. Debaixo da terra é o inferno. A Bíblia diz que o inferno está para baixo e o céu está para cima. Então, até o inferno se dobrará. Inferno, terra, né? Os anjos do Senhor estão curvados diante de Deus adorando o seu nome. E nós vemos aí que a glória será completa. Esta é a volta gloriosa do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos criou para nos curvarmos diante dele em adoração. É por isso que a Bíblia diz que Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então Deus procura esses adoradores, eu sou um desse adorador, e Deus quer que você seja um desse adorador, que adore em espírito, que adore na verdade. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus. Ninguém pode adorar Deus na carne, no pecado, na prostituição, na desonestidade, na impureza. Só adora a Deus na santidade. Só adora a Deus em espírito, vivendo no Espírito de Deus conforme a vontade do Espírito Santo. Só adora a Deus vivendo a verdade, a palavra de Deus. Precisamos nos tornar adoradores verdadeiros, que Deus vem buscar no arrebatamento da sua igreja. Então a reação é essa. E em terceiro e último lugar, o tempo já está se esgotando, os propósitos da volta gloriosa de Jesus. Está em Apocalipse, capítulo 19 e 20, que diz assim: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Que recebeu a marca da besta era adorador da sua imagem. E os dois, isso é a besta e o falso profeta, foram lançados para dentro do lago de fogo que arde com enxofre, que é o Guiena, é o lago de enxofre, aonde os seus bichos não morrem e o seu fogo nunca se apaga. O versículo 21 ainda, e o restante foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no seu cavalo. Ou seja, aqueles que estavam ali reunidos, cercando Israel, aquelas nações contra Israel, foram todos mortos pela boca do Senhor. Pela boca do Senhor. Quando fala espada, é a palavra de Deus. Deus dirigiu uma palavra e caiu todo mundo morto. É isso que vai acontecer. E todas as aves do céu se fartaram das suas carnes, porque não haverá enterro. Tão grande que é a multidão, que as árvores vão se fartar de tanta carne humana. É o que diz o versículo. Na volta gloriosa do Senhor Jesus, ele derrotará o anticristo e o falso profeta. E, com todas as forças do mal, na batalha do Armagedon, que é a guerra do Armagedon,
Julgará as nações, separando os bodes das ovelhas, salvos dos perdidos. Mateus 25, de 31 a 46. Estabelecerá o milênio para reinar fisicamente na terra por 1000 anos. É o que diz a palavra do Senhor. Então vi descer do céu com um anjo que tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão. Está aqui em Apocalipse. E segurou o dragão, a grande serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Então nós vemos aí que o Senhor vai derrotar a besta, o falso profeta, e vai derrotar também Satanás lá na frente, depois que terminar, então, o reinado de 1000 anos. Ele vai ser aprisionado, e depois vai ser solto, e vai ser derrotado para sempre. Então, diz aqui que os restantes do morto não ressuscitaram, ficaram, permaneceram, né? Aqueles que não estavam salvos, e os salvos participaram da primeira ressurreição, sendo ressuscitados depois na grande tribulação, depois da ressurreição dos salvos que foram arrebatados. É uma só ressurreição. Aqueles que ressuscitaram para o arrebatamento e os que vão ressuscitar na grande ressurreição para reinar com Cristo, faz parte da primeira ressurreição em momentos diferentes. Então, essa é a verdade, e não dá para me ler todos os textos aqui, porque já está no final. E após a volta gloriosa, aqui concluindo, após a volta gloriosa do Senhor Jesus e o milênio, a história do mundo se conclui com o julgamento final do trono branco e a transformação da terra e dos céus em nova terra e novos céus. Esta é a palavra que eu tenho para você nesta noite, e o Senhor Jesus quer que você esteja preparado para subir no arrebatamento, porque na grande tribulação algumas pessoas ou muitas pessoas serão salvas, porém não é garantia para todos. Vai morrer muita gente, vai perecer muita gente, vai realmente haver catástrofe, vai haver mortes e multidões e milhões de pessoas, e ninguém está garantido para a salvação na grande tribulação, a não ser aqueles que estiverem vivos e reconhecerem Jesus Cristo, que realmente ele era o Salvador e que eles não aproveitaram para ser salvos, mas vão ser salvos mediante a morte, vão ser realmente perseguidos e maltratados e morreres por amor a Jesus Cristo. Que Deus abençoe e lhe dê a paz. Terminou o nosso tempo e vamos trazer uma nova mensagem na semana que vem.